A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe mais um dia, amém? Hoje, terça-feira, mais um dia que o Senhor nos dá para estarmos, buscando a sua presença, amém, amados? E nós estamos aqui, eu e o pastor Feliciano, fazendo o jejum de Daniel. E nós gostaríamos, de falar para os irmãos que tem sido bênção. Tem sido bênção esse jejum, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos dado muitas vitórias, amém, amados? E como estamos nesse propósito, o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, de estar lendo com vocês o livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, amém? Que diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. Então, irmãos, ali Aspenaz, ele começa a ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Foi dada essa ordem. Então o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes babilônicos agora, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. E no versículo 8 agora me chama a atenção essa palavra. Diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do que meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade. Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor
e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus, o nosso Deus, deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Aleluia. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aleluia! É aí, irmãos. Assim, é surreal a gente ler isso, porque nós vemos que Daniel, ele toma uma decisão diante dessa situação. Daniel estava ali levado ao cativeiro, junto com seu povo. Só que nós vemos aqui que Daniel era um homem culto, Daniel tinha conhecimento, Daniel era um homem nobre. E ele foi separado, ele e seus amigos, para irem para o palácio do rei e para serem testados, para ver se realmente eles tinham esse conhecimento, tinham essa sabedoria. Só que nós vemos aqui na palavra que esses jovens, principalmente aqui fala de Daniel, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão de não se contaminar, aleluia, com as iguarias, com as comidas, com os costumes da Babilônia. Ele resolve guardar o coração dele. Ele resolve não desagradar ao Deus que ele tem servido desde a sua mocidade, da sua infância. Ele resolve guardar o seu coração das contaminações, das finas iguarias do rei, da mesa do rei, do vinho do rei. E isso é muito lindo, irmãos, porque ele toma uma atitude. E quando ele toma essa atitude, Deus honra ele. A palavra aqui que nós lemos vai dizer que Deus honrou tanto ele que não se achavam jovens tão cheios da presença, tão cheios de sabedoria, de conhecimento. Só que, irmãos, presta atenção, não era uma sabedoria, um conhecimento qualquer. Deus deu o dom para eles. Só que Daniel, Deus tinha um propósito diferente para a vida dele. Porque a palavra só vai dizer que Deus abençoou os amigos de Daniel, abençoou esses jovens. Só que a Daniel, ele deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, Daniel foi formado para este momento, para este propósito. Deus o levou para lá, para que se cumprisse em Daniel o seu propósito, a sua palavra, dentro daquele palácio, naquele reino, para que Nabucodonosor conhecesse, aleluia, o verdadeiro Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e de Daniel e Beltesazar. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós aprendemos aqui então que não importa onde você esteja, não importa as circunstâncias que você se encontra neste momento, você tem algo que te diferencia dos mais. E não é algo para você bater no peito e dizer eu sou mais que alguém, não. Pelo contrário, a presença do Senhor em nossas vidas nos faz reconhecer que somos falhos e pecadores e que dependemos da graça dele. Mas a presença de Deus te faz
em lugares assim como Daniel estava, a presença dele te faz não se corromper. A presença dele te faz escolher por ele. Aleluia. Que nessa manhã, nesse dia, você escolha não se contaminar com o mundo e com as coisas do mundo. Que nesse dia, nesse momento, você escolha não fazer o que os outros fazem porque estão fazendo, porque é moda. Que nesse momento você escolha não se contaminar com as coisas que os outros fazem ou falam. Que mesmo que você esteja num lugar onde bebem, onde fumam, onde se drogam, onde se prostituem, onde falam coisas erradas, onde há adultério, você escolha, você decida não se contaminar, mas agradar ao Senhor. Aleluia. E quando, meu irmão, você decide, quando você escolhe agradar a Deus, Deus te honra, porque Deus honrou a Daniel e seus amigos. A palavra que nós lemos vai dizer que não se achou jovens mais robustos, mais lindos, mais belos, de aparência saudável, como aqueles que decidiram honrar o nome do Senhor, como aqueles que decidiram honrar a Deus. E Deus, irmão, de forma extraordinária, Deus abençoa eles, Deus honra eles, Deus dá dons para eles, dá sabedoria para eles. Por quê, pastora? Porque eles seriam usados grandemente na Babilônia para engrandecer o nome do Senhor. A Babilônia, irmãos, não sei se vocês sabem, era um lugar de idolatria, um lugar de paganismo, era um lugar onde adoravam muitos deuses. Então Deus, em sua infinita graça, Ele permite esse povo ir cativo para lá. Ele permite Daniel e seus amigos estarem lá para que o propósito deles se cumpra. Eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no Deus que eles estavam servindo, mesmo em momentos difíceis. Confie no Senhor, porque em tudo Ele tem um propósito. Até mesmo nos momentos difíceis, até mesmo nos momentos de dor, Deus sempre está no controle. Nós perdemos o controle, mas Ele não perde o controle e a direção da nossa vida. Ele nos leva para o propósito. Ele nos leva para cumprir o seu propósito em nós. E é através de nós, queridos, que deixamos Deus agir na nossa vida, o nome dele será engrandecido, o nome dele será glorificado. Aleluia! Que você possa escolher nesse dia não se contaminar com as coisas do mundo, não se contaminar com aquilo que não agrada ao Senhor. Que nesse dia você possa se render ao Senhor. E nós vamos estar orando com essa palavra. Nós vamos estar orando em cima dessa palavra tão abençoada. E eu tenho certeza que a graça e a misericórdia de Deus também estará te alcançando nessa manhã, nesse dia. Amém? Vamos orar então, amados. Te convido a estar orando nesse momento. Se você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Se você não pode nesse momento, fique em meditação na palavra, nessa oração e ore junto. Amém? Oh Deus, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós nos achegamos agora, Pai, na Tua presença, glorificando, exaltando o Teu nome santo e poderoso. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Pai, que as Tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã, Senhor, nesse novo dia, se renove sobre nós, se renove sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos falhos e pecadores. Que a Tua graça nesse momento alcance cada coração, cada vida. Senhor, talvez essa pessoa se encontre num estado difícil. Talvez essa pessoa esteja enfrentando uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, medo, rejeição, tristeza, angústia, dor. Eu não sei o que essa pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento está sentindo. Mas eu sei que assim como o Senhor estava com Daniel e com seus amigos, mesmo no momento difícil da vida deles, indo cativos para a Babilônia, Senhor,
Eles confiaram, eles acreditaram no Senhor. Que mesmo em momentos difíceis, Pai, nós venhamos a confiar e acreditar que os teus planos são melhores e maiores do que os nossos. E os teus planos são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Assim como Daniel não se contaminou, Senhor, com a mesa do rei. Assim como Daniel não deixou a Babilônia entrar no coração dele, nós continuamos te adorando, te exaltando, te buscando, confiando e crendo no Senhor. Assim nós, Pai, nós também queremos ter o nosso coração na Tua presença. O nosso coração, Pai, em fazer a Tua vontade. Senhor, o Senhor honra aqueles que te buscam e aqueles que te buscam te encontram. Assim como Daniel tomou uma decisão, uma atitude, que esta pessoa agora que está me ouvindo, Pai, tome a importante decisão de te seguir, de não se contaminar, de estar na Tua presença, de buscar a Tua misericórdia e buscar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os Teus dons sejam derramados sobre nós, para que se cumpram os Teus propósitos e os Teus sonhos, Pai, através da nossa vida. Pai, a Tua presença é o que muda histórias. A Tua presença é o que nos muda vidas. A Tua presença é o que muda ambientes. Por mais que o ambiente seja pesado, por mais que o ambiente seja um ambiente de luta espiritual, a Tua presença em nossas vidas nos faz, Senhor, vencer batalhas. E através das nossas batalhas, das nossas guerras, aleluia, vencidas, o Teu nome é glorificado, o Teu nome é exaltado, como foi glorificado através da vida de Daniel e seus amigos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, Senhor. Tira de nós tudo que não te agrada, nos fortalece para vencer as batalhas, fortalece nossas mãos, fortalece essa pessoa agora que está ouvindo essa oração, que a Tua presença encha ela do Teu Espírito Santo, porque Daniel era um homem cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Daniel era um homem que confiava em Ti, um homem temente ao Senhor, confiante na Sua palavra e nas Suas promessas. Que nós sejamos assim, Senhor, confiantes, perseverantes, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não importa, meu irmão e minha irmã, aonde você esteja, se a presença do Senhor está na tua vida, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo vem para a tua vitória. Em nome de Jesus, Deus transforma a maldição em bênção e abençoa a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Senhor, neste momento e abençoo, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo e ouvindo a tua voz essa manhã. Eu quero pedir nesse momento, meu irmão e minha irmã, que você coloque as tuas mãos sobre as minhas mãos. Coloque a tua mão nesse momento e diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, para que se cumpra os Teus propósitos em mim. Perdoa pelas vezes que eu duvidei, perdoa pelas vezes que eu não confiei, perdoa pelas vezes que eu reclamei, e me transforma através da Tua presença. Aonde eu estiver, que a Tua presença esteja comigo. Derrama sobre mim os dons do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado em mim. Em nome de Jesus. E você que está precisando, meu irmão, minha irmã, de cura, coloque as tuas mãos aí que eu quero